sentir algo extravagante, mas tem uma chama aí dentro assim, ó. Glória! Aleluia! Aí você acha que é pouco, aí ela não consegue romper. Mas o avivamento, ele não nasce grande. O avivamento, ele nasce igual um bebezinho. Primeiro você deseja por ele. Aleluia! Depois você se relaciona com o Criador do avivamento. Depois você começa a gerar ele. Você começa a gerar. Depois você sente as dores de fazer nascer. Essa igreja tem passado por todos esses processos. E depois ele nasce. E assim como um bebê ele precisa de atenção, assim como um bebê ele precisa ser alimentado, ele precisa de encontro. Assim como um bebê, ele vai crescer na medida que você der atenção para ele. O avivamento não virá sobre corações emotivos, que hoje sente, amanhã, diante de uma prova, não quer mais, não. O avivamento virá sobre corações que decidiram, quer sofra, quer não sofra, quer doa, quer não doa, quer estando alegre, estando triste, estando de pé ou cabisbaixo. Eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero, é uma decisão e acabou. Deus está provando verdadeiramente aqueles que diziam: eu quero. Tu quer mesmo? Então encara os perigos por mim. Você pode morrer por mim? Você pode sacrificar por mim? Você pode deixar suas razões de lado por mim? Deus sabe o que está fazendo, irmão. Deus sabe o que está fazendo. E assim como um cortejo, depois de conquistado, sabendo quanto foi difícil, você dará valor àquilo que foi entregue a você. E os perigos da vida não roubarão mais a presença genuína da tua vida. Mas todas as vezes que se apresentar um dia mau, todas as vezes que se apresentar o perigo, você sabe que há um esconderijo dentro dele, e você pode chegar mais perto, com dor ou sem dor, ele te recebe do jeito que você está. Tua glória, vai pro esconderijo, vai, entra no esconderijo dele nessa noite, entra. Quando está por perto, fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu querer estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo. E aqui dentro do meu peito, esse é o meu desejo. Esse é seu desejo? Se você quer gritar para o mundo inteiro, começa falando para essa pessoa que está do seu lado: só quero queimar por ele. Diga. Quando você chegar em casa, você diga para tua esposa, diga para tua mãe, seja lá quem convive com você. Quando você for comprar pão amanhã, você diga: eu quero queimar por ele. Você quer gritar para o mundo inteiro? Então vamos começar gritando de baixo. Porque quem grita de baixo, anuncia de baixo. O Senhor dá voz e diz: vá, anuncie. Mas comece aqui, comece do teu lado.
Será que tu tem contagiado pessoas que estão do seu lado? Ou o seu comportamento cada dia que passa faz alguém ter mais certeza de que eles não querem nunca servir a Deus? Ou o seu comportamento atrai pessoas e elas dizem: eu quero ser igual a Viviane. Por quê? Não sei, ela é diferente. Para tudo que a Viviane chegou. Para. O que tem, cara? Não, ela é diferente. Eu quero conversar com a Viviane. Por quê? Porque ela é diferente. Viviane, você pode me dar um abraço? Por quê? Porque você é diferente. Ai, o seu olhar é tão diferente. Tudo que você faz é tão diferente. A forma que você se veste é tão diferente. A forma que você fala com as pessoas é tão diferente. A forma que você ama, que você perdoa. Não sei, alguma coisa há em você diferente. O avivamento virá sobre pessoas que contagiam pessoas que estão à sua volta. Deus não vai avivar você para você ir para dentro de casa, não. Dentro de casa você tem que ir para o teu secreto. Quando você acorda, secreto. Acabou teu dia, secreto. E durante o dia, caminhando e anunciando. Trabalhando e anunciando. Andando e anunciando. Produzindo e anunciando. A sua maior missão não é trabalhar os 30 dias da semana e ganhar um salário por isso e sustentar a tua família, não. A tua maior missão é anunciar. O seu trabalho é um mecanismo para você anunciar o nome dele. A tua família é um celeiro de anunciadores que o Senhor entregou na sua mão para que você pudesse gerar nele a mesma chama que está dentro de você. Se você não consegue gerar isso nas pessoas que estão à sua volta, é porque falta a chama dentro de você. Ou falta coragem e ousadia dentro de você. Mas nessa noite, o Senhor vai tirar o medo. Nessa noite, o Senhor vai tirar a timidez. Nessa noite, o Senhor vai testificar aquilo que o Senhor convocou você para fazer. E nós precisamos entender: quem faz é Ele. O lugar dos seres humanos e o lugar de Deus precisa estar bem claro na nossa mente. A nossa incapacidade mostra a nossa humanidade. E para que nós venhamos entender e jamais esquecer que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Que Ele é o Espírito Santo e é Ele que capacita, é Ele que derrama graça, é Ele que dá unção, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que testifica aquilo que você anuncia, é Ele que faz. Quando você fala assim: ó, Jesus te ama, Ele entra aqui no peito, Ele muda alguma coisa e Ele diz para você: eu quero, é Ele. Você precisa fazer o seu papel. E o papel dele não é contigo, é com ele. O que você precisa? Da companhia dele. Por que ele não está fazendo? Porque ele não é o seu companheiro. Ou porque você está tentando ocupar o espaço que não é seu. A caminhada é assim: um passo você dá e a outra ele dá. Um passo você dá e a outra ele dá. E você vai sendo avivado e vai avivando. Você vai sendo avivado e vai avivando. Mas quando só você que dá um passo, você se cansa. Anda com uma perna só. Vai para casa pulando com uma perna só. Aí você vai voltar e vai dizer assim: não estou aguentando, estou desanimado, eu não consigo. Por quê? Não há parceria. Eu e ele. Eu e ele. Eu e ele. Eu e ele. Eu e ele, para sempre, eu e ele, de dia após dia, eu e ele, para sempre, sempre, eu e ele, eu e ele, eu e ele. Você precisa caminhar com ele. Você está se cansando porque você está fazendo as coisas sozinho. Ah, mas eu faço tudo baseado na Bíblia Sagrada. Piorou, a Bíblia vai dizer que a palavra sem o Espírito ela mata. Ela traz um peso, um juízo terrível. E você não vai aguentar. E é por isso que você precisa dele. Porque você se alimenta. É como se você comesse a palavra e ele fosse a água. Você come e bebe. Você come e bebe. Quem vive por muito tempo sem água no corpo?
Você não está aguentando porque tu não está bebendo da água. Você está comendo. Você precisa beber da água que vem dele. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Atos, capítulo 4. A partir do versículo 32. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Você encontrou? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra que liberta. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por quê encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Pode sentar. Diz para essa pessoa do seu lado: você ainda quer o avivamento? O que ela respondeu? Avivamento é coisa muito séria. Avivamento é uma mudança de comportamento totalmente. É uma mudança radical
de tudo, de estilo de vida, mentalidade, a forma que se vive completamente, ela é transformada através do avivamento. Esse texto é um texto muito temido, né? Nossa, coitado de Ananias e Safira, eles ofertaram, morreu, que horror. E a vida seguiu com eles mortos. Não é um confronto, se a gente não entender muito bem o texto? Sim ou não? E outra coisa, por causa da sombra de Pedro, criaram-se lencinhos, garrafinhas e canetinhas. Eu acredito que eles se espelham nesse texto. Sim ou não? Mas, será que Pedro sabia que a sombra dele curava? Será que Pedro sabia que a sombra dele curava? Será que Pedro fazia disso uma oportunidade, Aurelice? Será que ele fazia disso uma oportunidade? Será que ele continuaria curando? Será que a sombra dele continuaria curando? Depois que ele percebesse que isso era uma oportunidade para ele ficar rico? O que vocês acham? Diz para essa pessoa que está do seu lado: enquanto houver pureza e enquanto houver morte humana, o poder de Deus será manifesto. Quando que a gente perde? Quando a gente quer entrar num cenário que não é nosso. Quando que a glória se vai? Quando você quer ter uma parte da glória que não é sua. Uma coisa é eu dizer para o Daniel: Marcelo é uma bênção. Outra coisa é eu dizer para o Marcelo, você é uma bênção. E ele fazer amém. Glória a Deus. Outra coisa é ele dizer: sério? Marcelo, você não sabe. Você encostou em mim. Eu fui curada. O Marcelo: opa. Então, vou começar a fazer mãozinha de porcelanato. Vou vender. Você realmente que Deus continua operando quando a intenção humana entra? Mas tem uma coisa: existem coisas, seja com fingimento ou não, algumas coisas ainda continuam acontecendo quando a pessoa começa a fazer isso. Por quê? O engano, ele normalmente se manifesta, normalmente, não é uma regra, em pessoas que um dia ouviu a voz de Deus. Então ele continua ouvindo. O engano, ele é muito parecido, querido. É quase igual, mas não é igual. A missionária estava até falando aqui um dia desses de manhã. É feito você comprar um tênis, né, no cabelô, tá bonito, tá lindo. Você botou no pé, filho, dá logo uns 3 calos no teu dedo. Você só percebe que não é original quando você experimenta. Ananias e Safira, essa igreja, ela estava envolvida com o avivamento. Ela não estava só envolvida, mas como ela era agente de avivamento. O que é isso? Tem gente que vai se envolver, aleluia, glória a Deus, vai sentir, vai rolar, vai ser tocado, transformado, mas tem gente que vai ser agente. O que é isso? Ele vai manifestar e ele vai contagiar outras pessoas. Eles serão base de avivamento. E o Senhor quer fazer disso na sua vida, amém? Deus não quer que você só se envolva com o avivamento, mas Ele quer que você contagie outras pessoas através do que Ele vai fazer na sua vida. Aqui eles já estavam envolvidos, já tinham experimentado muitos milagres. Mas como tudo começou? Jesus, Ele morre, você sabe, Ele passa 40 dias na terra, Ele se apresenta para os seus discípulos e testifica, porque Jesus, conhecendo a humanidade que está em nós, nós precisamos de algumas testificações, e não se bastasse Ele ter prometido, agora Ele se apresenta e diz: aqui é a prova, eu estou vivo.
Jesus sabia que diante da perseguição, eles precisavam ser revestidos de poder para poder avançar naquilo que estava estabelecido sobre a vida deles. Eles necessitavam, assim como nós não cumpriremos aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas sem antes sermos revestidos de poder, de autoridade, de ousadia, de unção. Por quê? Porque a unção, ela capacita. Nós precisamos disso. E Jesus se apresenta para os seus discípulos e diz: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Primeiro passo, até chegar na história de Ananias e Safira, a igreja de Atos, ela tinha uma história. E o que é que nós estamos construindo? Uma história. E toda a história, ela tem momentos de dificuldade, de dúvida. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não é o final da história. Você está construindo uma história. Você precisa ser canal de inspiração para uma geração. E ninguém inspira ninguém sem ter história para contar. Ninguém inspira ninguém sem poder dizer: eu já passei por isso, e Jesus fez isso, e aqui estou eu. Então suporta o tempo da construção da tua história. Nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, e você precisa confiar naquele que te chamou. Deus conta com você. Deus pegou os seus discípulos e disse: ficai aqui. Que nível de obediência é essa? Porque havia uma perseguição do lado de fora. Eles estavam querendo caçar todo mundo que andou com Jesus. Mas todas as vezes que você decidir obedecer, Ele vai proteger você. Eu falei isso uma vez, eu vou repetir. Imagina se aqueles homens, eles achassem aquele lugar onde todos os discípulos estavam reunidos, eles iriam acabar com a história da igreja. Mas Jesus mandou reunir, Ele guarda. Jesus mandou estar, Ele protege. E ai daquele que tocar na igreja, lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro. É a minha igreja. Pode ficar, mas Jesus é para ficar. Será que alguém questionou, Aline? Jesus, mas tu não sabe o que está acontecendo. Quem é discípulo não ousa questionar uma direção de obediência. Discípulos falam: sim, Senhor. Discípulos falam: assim seja. Discípulos falam para a própria carne: eu estou com medo, mas Senhor, amém, amém e amém. Discípulo sente a opressão chegar, o coração acelera, ele se prostra e fala: Jesus. E eu quero te fazer lembrar alguma situação que você viveu, que você não obedeceu e Ele deixou você prostrado, ferido, agredido e atacado por muito tempo. Obediência. Você primeiro precisa conhecer quem é o teu Senhor. Depois você precisa confiar no teu Senhor. Nós, seres humanos, nós temos uma fragilidade muito grande, que é a gente desconfia, né, muito fácil daquilo que um dia a gente acreditou desesperadamente. O medo faz a gente sentir isso. O medo faz a gente pensar isso. Mas todas as aflições que você está passando é para provar a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua perseverança em acreditar em Deus, na morte ou na vida, na alegria ou na tristeza.
em todo o tempo. Você fez essa aliança com o seu marido e com Deus que criou você, todos os detalhes do seu corpo. Você não pode dizer isso para ele, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença. Você não pode dizer isso para ele? Porque a sua aliança com Deus, ela vai ser provada. E aí? E a promessa que você fez? Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Lava minhas vestes. Que nunca mais o meu nome saia de lá. Lembra? E por causa de uma opressão, que a gente sabe que dói, a gente sabe que assusta, você vai negar o teu Deus? Porque tem gente que pensa que negar a Deus é falar assim: eu não quero mais Deus. Você nega a Deus com as suas atitudes. Você nega a Deus com os seus pensamentos. Você nega a Deus com a intenção do seu coração. Você nega a Deus quando você é para sacrificar, você quer pegar para si. Você nega a Deus. Mas você está dizendo: eu amo Jesus. Mas na prática você está negando Jesus. E os discípulos permanecem em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, pastor Leandro, que eles oravam sem cessar. Todos os dias. Todos os dias. Entendeu, Mateus? Todos os dias. E a Bíblia vai dizer que junto com as mulheres, com a Maria, com aquelas mulheres que se apaixonaram pela vida de Jesus, elas estavam junto com os discípulos de dia, de noite, todo dia, colocando oração, colocando incenso, colocando lenha, todos os dias, sem cessar, até que ele venha. De noite, noite e dia, sem cessar. A cama está dizendo para você: fica! E o Espírito não! Eu vou! Noite e dia, sem cessar, até que ele venha. De noite, Insistentes! Pedro, João, Marcos, Lucas, André, Maria, os insistentes. Aonde estão os insistentes? Aonde estão os convictos? Aonde estão os entendidos do que querem? Tá demorando? Tá não, vamos embora. Hoje vamos de novo? Sim, vamos de novo. Ai, mas hoje aconteceu aquilo lá fora, você viu, não interessa. Ele falou, vamos fazer. Mas pegaram não sei quem enganado, mataram não sei quem, prenderam não sei quem. Vamos parar também? Não paro! Sem cessar, até que ele venha. De dia e de noite. De dia e de noite. Já fiz a minha oração do dia. Não, eu quero de novo. Eu já orei essa semana. Não, eu quero de novo. Eu já fui pro culto quarta, sexta, domingo. Eu quero de novo. Não é uma religião, é uma sede insaciável. Não é um cumprimento de uma etapa, é uma fome incontrolável. É um fogo que machuca, que dói, que arde, que queima, que só para diante dele. Quando estou diante dele, ele me envolve. Ele recebe. E o fogo que está em mim se une no fogo que há nele. E somos um. Nós somos um. De
noite e dia, sem cessar. Levanta uma geração de apaixonados, Jesus. Levanta uma geração de apaixonados. Esse fogo que me corrói, que corrói teus filhos nessa noite. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Tão insistente que assim como Caleb, idoso, farto de dias, quando ouve que é chegado o dia da promessa, ele diz: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo de 40 anos atrás. Insistentes, determinados em marcar suas histórias. Talvez Caleb estava pensando: tá passando os dias, estou com 50 anos, cadê a promessa? 55, cadê? 60, 65, 70, 80. Opa, Caleb, porque você tem uma história. Quando chegar o tempo, o teu nome está lá. Você vai ser chamado para viver aquilo que os seus dias foram entregues. Aquilo que você sacrificou durante os seus dias, na juventude, idade média, não sei, o tempo que você tem de vida. Isso está sendo tudo contabilizado na eternidade. E quando chegar o tempo, o Senhor vai chamar João. João vai estar, João vai estar lá na fila da caixa para pegar sua aposentadoria. Ele: opa, conheça essa voz. Ó, João, larga a bengala, larga tudo, filho, conheça essa voz. O que foi, João? Eu sou o mesmo. O que Caleb está dizendo? A fome é a mesma, a sede é a mesma, a intensidade é a mesma, a convicção é a mesma. Eu vou viver a promessa. Eu não vou parar. Quantos estão dispostos? Gastarei minha vida aos teus pés. Quantos estão dispostos a gastar os seus dias, a entregar os seus sonhos, as suas razões, as contendas que tenta te roubar dele, os seus olhos, os seus ouvidos que tenta te roubar dele? Pega tudo isso e sacrifica. Você não está percebendo, mas é uma oportunidade de você sacrificar. Uma vez eu era, sabe, mais nova. Aí eu tava cantando aquela música: restitui, eu quero de volta o que é seu. No culto, tá, gente? Com todo mundo, com a igreja inteira. E eu falei: restitui o quê? Tô de boa, nunca perdi nada. Ah, Senhor, mal sabia eu, né? Que uns 10 anos depois eu ia ter muita morte nas costas. O que você pode entregar para o Senhor nessa noite? Infelizmente nós aprendemos a pegar, né? Ele está falando: o que você quer me dar? Para você não ser somente alguém salvo, né? Porque eu posso ser salvo e eu posso marcar a minha história. Eu posso viver debaixo da graça e eu posso encarar o desconhecido de Deus. O que você quer fazer nesse tempo? Porque está todo mundo fazendo um monte de coisa errada em nome da graça, mas a graça me basta. É um pensamento tão medíocre que eu não consigo nem conversar. Mas o Senhor está levantando avivalistas nessas últimas horas. E pode sair daqui flechas que vão incendiar lugares, que vai mudar a história de lugares, que vai quebrar grilhões, mudar mentalidades, vai mudar um estilo de vida, de nações, cidades. Aleluia!
eles permaneciam. De repente, a Bíblia vai dizer, e de repente, os insistentes, talvez com sede, com fome, com calor, e vem o Espírito Santo. Como um vento impetuoso, incontrolável, devastador, entra naquele lugar e cai sobre toda carne. E línguas repartidas como de fogo. Começa. E os apóstolos, vendo tudo aquilo, e de repente veio uma multidão, porque foram atraídos para aquele lugar. A multidão chega. O que está acontecendo? E Pedro explica, porque eles vão julgar aqueles 120. E Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. E na explicação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Cristo. O avivamento chegou naquele lugar. E em seguida, a Bíblia vai dizer que Pedro entra junto no templo. Pedro e João. Quando eles vão entrar na porta do templo, o que tem na porta do templo? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não passe despercebido mais pelos doentes. Não passe despercebido mais pelos enfermos. Não finja que viu. Entregue aquilo que você tem. Transmite aquilo que você tem. Aleluia. Avivamento vai curar a gente. Avivamento vai curar o enfermo. Avivamento precisa trazer cura para a cidade. Vai ter cura dentro e fora do templo. E Pedro sabia o que era unidade. Ele olha para o coxo e diz: olha para nós. Aí, Alexia, vem cá. Olha aqui para nós. Olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Será que alguém pode olhar para você nessa noite? Será que quando você sair por essas portas, alguém pode olhar para você e você pode declarar junto com o irmão que está com você: olha para nós? Você pode? Porque ele pediu esmola. Todos os crentes que entravam naquele templo davam esmola para ele. Você vai dar o quê? Se ele estava na porta do templo pedindo esmola, é porque ele já estava acostumado a receber esmola de crente. Só que o que aquele homem precisava era ser curado e não de migalhas. Ele não precisava daquilo. Ele estava precisando ser curado, mas a esmola é mais fácil. Ainda te dá uma sensação de bondade. Há quem precise de esmola sim, mas ele precisava ser curado. Você precisava trazer para ele uma igualdade. Levanta. Porque ele estava no chão. O que o avivamento faz? Ele equilibra as pessoas. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Ele traz todo mundo para a mesma balança. Então quando você olha de cima para baixo e você dá, você está se colocando superior. Você tem que olhar e dizer: olha para mim. Então, eu não sou como os outros. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, vem cá, Rian, fazer igual a pastor Eliana. Abaixa aqui. Fica com a mãozinha estendida, meu filho. Você tá assim: eu estou indo adorar Jesus. Messias que virá. Já matei, inclusive. Estou indo para a igreja.
E aí? Olha para mim. Eu não tenho ouro. Não tenho prata. Não posso te dar esmola. Não posso te dar o que eu não tenho. Mas eu tenho algo dentro de mim. E o que eu tenho, eu compartilho com você. Levanta e anda. Eu estou dizendo assim para ele, agora você é igual a mim. O seu tempo de humilhação acabou. Porque o avivamento, ele iguala as pessoas. O avivamento não te deixa de nariz em pé. O avivamento não te deixa em pedestal. O avivamento traz para você ousadia, autoridade e intrepidez para dizer: levanta, levanta, levanta. É para isso que o avivamento foi prometido para nós nesse tempo e sobre essa geração. Tudo errado que aprendemos. O avivamento, ele te traz poder para igualar pessoas. Você está muito cabisbaixo. O que houve? Iguala pessoas. Você está com fome, meu filho? Eu tenho dinheiro para comprar 2 x-tudo. Iguala pessoas. Você não tem onde morar? Eu tenho 2 casas. Iguala pessoas. Você não tem o que comer? Eu tenho. Iguala pessoas. Avivamento vem para igualar e não para diferenciar ninguém, porque já somos diferentes. Já estamos vivendo um tempo de balança. O que Jesus faz? Equilibra. Aí começou a perseguição. Os crentes top todos foram atrás dele. A Bíblia vai dizer que eles pegaram Pedro e João e tacaram na prisão. Talvez se pegassem eu e o pastor hoje e tacassem na prisão, muitos iriam dizer: ah lá, o teu pastor aí, tá vendo? Bem feito, bem feito, bem feito. Nós não estamos preparados. Não. Nós temos um juízo, um tribunal muito estabelecido. E nosso martelo é muito rápido para bater o juízo. João e Pedro presos. E vieram os doutores, os homens grandes daquele tempo, e começaram a tentar achar uma forma de prejudicar eles. O que é isso que você fez? Aí, quando Pedro e João foram falar com eles perceberam, diz a Bíblia, que eles não eram letrados em palavra. João e Pedro não eram letrados de palavra, ou seja, ele não sabia se expressar direito. Mas aquela vida que entrou dentro dele, aquilo ali, como era envolvido pelo Espírito, conduzido por ele, quem falava não era Pedro, quem falava era o próprio Espírito. Então a linguagem de Pedro era uma linguagem totalmente espiritual. Aí você quer quebrar um doutor da lei, fala de coisas do Espírito. E eles deixaram ele na prisão e foram conversar entre si. Gente, não tem o que fazer. Eles estão curando. Eles andaram com Jesus. E Pedro era terrível, meu Deus do céu. Pedro fazia questão de lembrar. Então, Jesus, sabe quem fez isso aqui? Jesus, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram. Então, foi ele que ressuscitou. Foi ele que levantou o coxo. Foi ele que trouxe saúde ao enfermo. Foi ele, aquele que tu matou. Então, ele está vivo. Ele está vivo. Aí eu te pergunto, por que é que não mataram João e Pedro naquela hora? Vocês sabem por quê? Porque quem propaga o avivamento não pode ser morto. Ainda mais que eles estavam no início da carreira. Porque 3 anos atrás ele estava em treinamento. Quando Jesus morreu, ele disse: agora vai, é contigo. Acabou a faculdade, meu irmão. Vai embora. Vai embora, tu já foi treinado. Vai pra luta. Levanta a mão. Declara, profetiza. Demarca território, porque eu sou contigo.
Estava no início da carreira. Tem gente que nem começou e já quer morrer. Se manca, meu irmão. Se manca. Você ainda está na escola ainda. Jesus ainda está vivo para você. Mas no dia que ele morrer, passar pela crucificação e ficar de longe, vai. Vai, Rian. Tu já aprendeu. Estava contigo. Então volta para a escola. João e Pedro não sabiam falar direito, mas eram homens que a sua sombra curava. Não é Velho Testamento, é novíssimo. Mas porque havia uma carência naqueles dias, era necessário que o avivamento cumprisse o seu propósito. Assim como nos dias de hoje, nós estamos vivendo um câncer no meio da religião. São muitos doutores, são muitas sinagogas, são muito tudo. E Deus está querendo levantar filhos cheios de autoridade, envolvidos pelo fogo, sendo agente de fogo, que o coração é inflamado por ele, que mesmo que não saibam se comunicar, mas quando abrem suas bocas, o próprio Espírito testifica, respalda e faz milagres através dele. Não é o que você sabe fazer. Enquanto você fica assim, eu não sei fazer, escola, porque você ainda não entendeu que é por causa disso que ele te chamou, é porque você não sabe fazer. Se você soubesse fazer, você estava fora. Quem sabe fazer está na sinagoga. Quem sabe fazer está nos doutores da lei. Quem sabe fazer está cheio de letra, mas a morte. Por isso que todos os dias você precisa sacrificar algo ao Senhor. Todos os dias. Pega algo que você ama e... Por quê? Porque assim você se mantém o menor. Você se mantém... Eu escrevi uma letra, foi até na casa do Daniel. Eu veio assim, eu pedi para eles escreverem, depois eles me mandaram. A Bíblia vai dizer que eles vêm para os doentes, amém? Então, se ele só vem para os feridos, eu mesmo vou me ferir. Se ele só vem para os feridos, eu mesma me ferirei. E aí? Quem está disposto a ferir? Ai, que papo doido, eu vou ter que arrancar meu pé? Não. Pega uma coisa que você gosta muito, dá para os outros. Pega alguém que o diabo fica tentando semear ódio, vai lá e dá um abraço, diz que você ama. Sabe o que você faz? Essa pessoa que você sente ódio, ajoelha e fala: Senhor, o que eu peço para mim, dá para ela. Aquilo que eu peço para minha casa, dá para a casa daquela pessoa que eu tô cheio de ódio. Faz isso, você vai ver como é gostoso fazer isso. Se doe, sangre. Começa a limpar a igreja com os outros pisando assim na tua frente, ó. Você querendo enforcar alguém. Se doe. Se doe, entregue algo para ele. Sacrifica no altar alguma coisa. Você vai ver se você não vai se manter sempre o menor, sempre o dependente. Essa é uma oração que nós fazemos, eu e o pastor Leandro. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Mas por que as pessoas perdem? Porque elas param de sacrificar. Elas chegam no nível: Deus me honrou. E agora, meu irmão, acabou? Era isso que tu queria? Uma casa, um carro e uma família? Parabéns. Parabéns pelo teu pensamento pequeno. Depois que os homens viram que eles não tinham nada, eles liberaram eles. Perceba, eles passaram pelo processo de conhecer quem era Jesus. Eles precisaram esperar. Amém, irmãos? Diga para essa pessoa que está do seu lado: espera. Meu Deus do céu, sabe o que eu fico pensando? Como se perdeu esse vigor desses apóstolos, né?
criaram a gente. Eu fui gerada num celeiro de milindre. Aí eu tenho que determinar. Tudo vai mudar minha vida. Ai, Jesus não está falando comigo. Ai, a irmã não falou comigo. Ai, Cara, os apóstolos, incendiados. Por que fizeram isso com a gente? Mas o Senhor está despertando os dele. O Senhor está despertando, ó. Tem gente que está sofrendo na cama, não consegue dormir, mas não levanta. Não levanta. Tem gente que Deus está pedindo coisa, mas não entrega. Cara, vocês sofrem muito, tá doido. Vocês já repararam que quando Deus pede algo, você está com ele. Aqui, ó, Deus pediu essa garrafa. Entrega essa garrafa para o altar. É como, eu não sei se com vocês é assim, mas é como se aquela garrafa, você tivesse roubado aquela garrafa. Ela não é mais sua. Aí você, não, isso é bobeira, deixa isso aqui. Mas aqui no teu coração, aquela garrafa já não é mais sua. O sentimento do coração fica de que você roubou alguma coisa. Por quê? Porque ele já estabeleceu o seu sacrifício. Você só precisa se desprender. Você não tem noção do que vem depois do sacrifício. O problema é que fizeram tanta coisa, que agora entra um monte de coisa na nossa cabeça e a gente não sabe o que fazer. Mas você não tem noção do que acontece com o sacrifício. O que vem depois. Você não tem noção. Aí, obedeceu, recebeu o avivamento e ficou insistente, recebeu o avivamento, começou a curar gente, começou a curar os enfermos. Eles tiveram entendimento, obedeceram, insistiram, permaneceram, contagiaram, anunciaram, curaram e foram prósperos. Porque a Bíblia vai dizer que eles repartiam o que tinha. Isso é sinal de prosperidade. A Bíblia vai dizer que não havia necessitado no meio deles. Sinal de prosperidade. Havia prosperidade. Vocês já repararam que tem um monte de irmão prosperando na igreja? Delícias da Beca, filho, bombando. Shampoo da Cida, bombando. Mas quem? Que contou pra gente aí? O Anderson falou que não sabe nem porque que tá vendendo pneu se tá tudo fechado. E fora tem... Mateus tá bombando. Ó, isso porque teve gente que ainda não procurou gente. O Marlon falou que o patrão olhou pra cara dele e falou assim: então, eu vou aumentar teu salário, mas com o dinheiro do meu bolso. Que isso? Numa pandemia dessa, um monte de gente foi mandado embora do trabalho dele, só ele ficou e recebeu aumento. Tinha avivamento, tinha presença, tinha obediência, tinha insistência, tinha perseverança, tinha cura e tinha prosperidade. Isso que o avivamento traz. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês também. Uma coisa imprescindível no meio do avivamento. Diga comigo assim, ó, a verdade. No meio do avivamento, Deus não negocia a verdade. Permaneçam na verdade. Permaneçam na verdade. A falta da verdade mata. Tem gente, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Tem gente que mente na minha cara. Na minha cara, assim, ó, pá! Eu falo assim, você quer falar alguma coisa? Não quer? Não. Ou eu falo assim, aconteceu isso, não aconteceu? A pessoa, não, conta uma história. Ou então, aí já vem com uma outra. Já viu essas pessoas que têm um argumento top? Quando você vem falar, Eliette, pastor, eu não, Eliette, você não sabe. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mestre, você é bom. Aí Jesus vai e corta logo, né? Bom é meu pai. Mente na cara. Na cara. Perdão, não perdoa. Fala uma coisa que não é verdade. Na lata.
ocultar, o que acontece automaticamente? Morte. Você já passou por isso? Que você quis ocultar uma coisa, de repente você ficou se sentindo mal depois. Aí começou tudo a dar estranho, errado, esquisito. Você morreu espiritualmente. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: não negocie andar a verdade. Você não mente para os homens, você mente para o Espírito. Qual foi o erro de Ananias e Safiras? Qual foi o erro de Ananias e Safira? Vender e ficar com dinheiro para eles? Não. Fingir que era o que não era. Todo mundo estava assim, ó, vamos vender. Eu acredito que foi assim. Eu quero vender também, eu quero vender, vamos vender. Aquela pureza. E ele não tinha sido contagiado por aquilo ainda. E ele quis participar daquilo que Deus não tinha movido no coração dele, mas ele queria aparecer. Aí ele que falou, tá bom, eu vou dar. E Deus falou, vai dar? Então é tudo. Porque tem coisa que Deus pede, mas tem coisa que a gente quer dar de presente. Sim ou não? Aí Deus vai e fala, é tudo, a regra é tudo, beleza? O jejum é para geral assim, beleza? Não é o jejum que você quer não, tá bom? O jejum é esse aqui, tudo bem? A orientação é essa aqui, tudo bem? É para fazer isso aqui, ok? Mas aquilo outro, papagaio, Portugal, a França, a saracuruna, o cachorro quente, o x-tudo, a cantina, porque a pessoa faz isso, ela vai misturando um monte de assunto que não tem nada a ver, só para justificar uma coisa que o Espírito está dentro de você assim, ó. Para de mentira, fala a verdade. Não, eu também tenho, eu vou vender e vou dar. Só quando ele pegou a bolada na mão. Gente, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, já contei pra vocês, né? Quando o meu dízimo passou a ser R$1.000, eu, que isso, cara? Parcela de um carro, mano. Todo mundo vai ser tentado, não adianta. Todo mundo será tentado. Mas você precisa ficar na obediência e na verdade. E se você mentir para o Espírito, assume a tua bronca. Não vem atrás da gente fingir história não, porque a gente sabe. A gente não revela porque não é o tempo, mas a gente fica assim para você. Tá. Aí veio Ananias. Deve ter ido de sacola, né, João? Nossa, sacolão, filho. Ia caber nesse por aqui. Aí, nem entregou, filho. Vem cá, vou entregar isso aqui. Vem cá, meu filho, você. Aqui, ó. Porque a gente ainda não entendeu. O sacrifício é para mudar a sua vida. Deus dá conta da obra dele. Deus provocando você para fazer algo para ele, é uma oportunidade para você, não é para ele. Aí ele vem aqui, ó. Olha aqui, Pedro, ó. Porque você nem pegou, nem tocou. Eu acredito que ele nem tocou, filho. Por que tu mentiu pro Espírito? A mãozinha dele. Por que tu mentiu pro Espírito? Não era teu? Era só você ter vendido e ficado tudo para você. Mas por que você mentiu? Por que você falou que ia fazer uma coisa e você não está fazendo? Por quê? Morreu. Na hora. Só que aquela morte ali foi espiritual e física. Pá! Jesus está dando ensinamento para gente. Tem gente que sai de frente do sacerdote morto espiritualmente porque está mentindo na cara do sacerdote. Ele não cai morto no chão, mas ele vai morto para casa. Gente, entenda. Obediência, cura, prosperidade, insistência, fogo, cidade toda incendiada. Todo enfermo que chegava era curado. Jesus não queria saber se tinha isso, tinha aquilo outro, era curado. Mas ele não abre mão da verdade. Sejam verdadeiros em todas as maneiras de viver. Todas as formas de viver, sejam de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente dentro da prisão porque mentiu.
Tem gente que está andando assim, tem prisão na porta assim, ó. E Deus está falando assim, sacrifica. Isso aconteceu comigo, tá? Sacrifica. Sacrifica. Eu, ai, caramba, tenho 3 filhos, muitas coisas. Meu Deus, o Senhor me entende. Sacrifica. E a prisão aqui na minha frente. Aí eu comecei, ai, meu amor, tô assistindo um negócio estranho. Ai, e a voz, sacrifica. Sacrifica. Eu quero mais. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu quero mais tempo. Caramba, vou morrer, Jesus. Jesus é mal comigo, né? Oh, tadinha da pastora Fabiana. Quero mais. Ai, Jesus, quero mais. Quero mais. Quero mais. Quando eu entreguei, filho, eu vi o caminho livre. Tem gente preso porque não sacrifica o que Deus já pediu. Que ouro! Aleluia! Glória a Deus, João! Ah, não. Não é aleluia. Que ouro! Essa palavra. Sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Não mintam para o Espírito. Eu lembro que eu falei com o Daniel quando eu fui na casa dele assim: por que você está triste? Aí ele: não estou triste. Não foi? Não foi triste que eu falei? Não estou triste. Mas ele não fez com a intenção, ele queria me proteger, ele tem essa mania. Eu não estou triste. Eu olhei para ele e falei assim: vou fazer igual o Geazi. Vou fazer igual o Geazi. O Eliseu falou para Geazi: por acaso não foi meu coração contigo para o hospital? Aí ele: Jesus vê tudo. Sejam purificados nessa noite. Sejam transparentes nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Deus está nos preparando para o que virá. Nós estamos vivendo o início de um avivamento. É só você acompanhar a história de Atos. Oração tem todo dia aqui nesse lugar. Sacrifício de tempo, clamor dos 120. Eita, 48 horas. Insistentes tem nesse lugar. Cura tem tido nesse lugar. Perseguição temos tido nesse lugar. Pessoas vão atrás de você para perguntar, questionar. Alguns de vocês já devem estar vivendo isso. Mas lá naquela igreja lá e papapá. Você já deve estar vivendo isso. Sim ou não? E Pedro e João responderam com toda a humildade, mas cheios do Espírito. Mas nós precisávamos aprender sobre verdade. Você não pode morrer espiritualmente. Diga assim: eu não posso morrer espiritualmente por causa de uma bobeira dessa. Você sabe quando Satanás enche seu coração. É como se fosse um negócio muito ruim. Um negócio assim, começa a te oprimir assim, ó. Um sentimento horroroso. Vocês já sentiram isso? Claro que já. Não mintam para o Espírito. Ele chega assim, ó. Aí você fica: ai, que negócio ruim, estranho. Eu vou te falar. Isso aí é Satanás tentando encher teu coração. Quando ele encher teu coração, não tome atitudes. Espera. Você precisa se esvaziar. Quando ele encher, você dá a ordem para sair. Sai. Taca ele no fogo. Jejum, oração. Grita, fala, sai, eu te repreendo, eu te rejeito. E vai. Se é contra alguém, vai nesse alguém. Vem cá, me dá um abraço aqui. E vai para cima do diabo, irmão. Depois, você vai pensar: caraca, ainda bem que eu não fiz nada. Jesus. Quem nunca passou por isso? Todo mundo passou? Ai, que legal. Somos seres humanos. Precisamos entender como o nosso inimigo, como o nosso adversário trabalha. Porque assim, nós perderemos menos batalhas. E seremos mais avivados. Curaremos mais pessoas. Anunciaremos para mais pessoas.
testemunharemos a vida de Cristo de uma forma constante e jamais iremos oscilar. Fica de pé, feche seus olhos, eu quero orar por você. Se falta alguma coisa em você, de tudo isso que nós falamos nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Se ainda te falta entendimento, de entender quem Ele é, vem aqui na frente. Se ainda te falta obediência, insistência, permanência, se você tem dificuldade de contagiar outras pessoas com a vida de Cristo, se você tem dificuldade de anunciar, se a cura não é manifesta através da sua vida, ou se você não vive uma prosperidade do Senhor, que é o propósito de Deus para que outras vidas sejam alcançadas, saia do seu lugar, eu quero orar por você.